Essa aula que você vai assistir faz parte da Escola de Apologética, um projeto do Cooperadores da Verdade para formar apologistas católicos, defensores da fé. Ela ficará disponível aqui no YouTube para você por 3 dias e depois estará disponível somente para os alunos da escola, juntamente com todas as outras aulas e cursos completos para a sua formação. Além das aulas semanais e dos cursos completos ministrados por diversos professores e defensores da fé, nós ainda vamos promover debates e temos a nossa comunidade de alunos, onde compartilhamos o nosso progresso nos estudos, tiramos as nossas dúvidas e tudo mais. Se você também quer se tornar um apologista católico e defender a fé da igreja com propriedade e segurança, acesse o link na descrição do vídeo e veja tudo o que nós oferecemos para você. Agora, fique com essa aula gratuita aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui da nossa Escola de Apologética. Eu sou Peter Martins, sou casado, pai de 2 filhos, sou escudeiro da Milícia de Santa Maria, a Ordem dos Cavaleiros de Nossa Senhora, e estou à frente aqui do Cooperadores da Verdade e da Escola de Apologética. Uma grande honra vir aqui esse mês ministrar essa aula para vocês, um tema leve, um tema tranquilo, que quase não é fruto de discussões, de debates, de divisões entre católicos e protestantes, não é? Só que não, não é verdade? Veneração, adoração e idolatria. Gente, não reparem, estou com o meu computador aqui embaixo da câmera, então vira e mexe, vou estar olhando aqui para minha tela, para minha colinha, para poder expor o conteúdo para vocês com segurança, com tranquilidade e sem tantos rodeios, né? Mas já adianto que essa aula deve ser uma aula um pouquinho mais comprida que o normal, porque o nosso conteúdo aqui vai longe, tá bom? Meus caros, então, hoje a nossa aula vai se ocupar em definir praticamente cada uma dessas coisas, tá? E entender como que a nossa fé, como que a fé católica lida com cada uma delas. E claro, a partir do momento que a gente começa a definir essas coisas e entender com um pouquinho mais de profundidade o que significa adoração, o que significa veneração, o que significa idolatria, a ideia é que o conhecimento por si já refute, já sirva para refutar todos os erros, né? Claro que ao longo da exposição a gente vai lidar com algumas objeções, mas eu creio que só o fato de a gente entender, né, o que significam essas coisas já basta de verdade para eliminar essas questões que tanto nos fazem, né? Eu costumo dizer que o passatempo preferido dos protestantes é acusar os católicos de idólatras, não é? Se você é católico, se você já está aqui na escola de apologética, olha, eu tenho quase certeza que você já foi acusado de idólatra por alguém, né? Mas o problema é que quando você pergunta, né, o que é idolatria, o que é adoração, o que é veneração, muitas vezes os nossos irmãos separados não vão saber responder, não vão dizer o que é, né? E vão dar os exemplos mais ridículos, né? Como beijar uma estátua. Beijar uma estátua é idolatria, né? Se ajoelhar diante de uma imagem, diante de um ícone, idolatria, né? Carregar uma imagem num andor sobre as costas é idolatria. Orar aos santos, orar à Virgem Maria, isso é idolatria. Meus caros, não faz sentido. Não faz sentido você tomar esses exemplos como exemplos de idolatria pura e simples, né? Porque quando você aplica esses exemplos a outras situações, você vê que a idolatria some, né? Quer dizer, se beijar uma estátua é idolatria, um pai que beija um filho também está cometendo idolatria, né? Se ajoelhar diante de uma imagem é idolatria, o namorado que se ajoelha diante da namorada para pedir em casamento também está cometendo idolatria, não é? Então você vê que a coisa ela não caminha junto, né? São 2 pesos e 2 medidas aí nesse julgamento. E aí você vai ver que é fruto de puro preconceito. Essa que é a verdade, né? Uma vez eu fui eu era muito jovem ainda, não tinha muito conhecimento da minha fé, e fui num show protestante. Não era um culto, mas era um show de um cantor que eu gostava muito das músicas,
Isso foi há 10, 15 anos atrás, faz tempo. Portanto, hoje eu não iria mais. Claro, não recomendo a ninguém que vá a nenhum evento protestante, né? Mas o que acontece? Durante o show, num determinado momento, o tal cantor começou a distribuir bonequinho dele mesmo pro pessoal. Eu não lembro se era um bonequinho de pelúcia ou se era esses amigurimis, sabe? E se enxugou com a toalha de suor, jogou para a plateia. E aí eu fiquei pensando, eu não tinha tanto conhecimento da minha fé naquele tempo, mas eu fiquei pensando, miserável, né? Quer dizer, imagem de santo não pode, mas imagem dele pode, né? Bonequinho dele pode. Então, gente, é isso, né? A grande parte dessas acusações que os protestantes fazem a nós católicos são acusações totalmente irrefletidas, né? E o que eu quero trazer um pouquinho aqui para a gente nessa aula é justamente uma reflexão mais profunda sobre esses temas, né? Para que a gente possa compreender com um pouco mais de profundidade, porque as pessoas não sabem o que é adoração, as pessoas não sabem o que é veneração, né? E também não sabem o que é idolatria. Então, por isso nós precisamos saber, né? Para que nós não caiamos, né? Para que nós não caiamos no pecado da idolatria, em primeiro lugar, claro, né? Mas para que nós possamos responder essas acusações com propriedade, com segurança e de alguma forma ser luz para essas pessoas também, tá certo? Eu já adianto que serão raras as vezes que uma conversa sobre esse tema vai ser frutífera, tá? Eu não me recordo de nenhum protestante com o qual tenha conversado, tenha dialogado e debatido seriamente sobre esse assunto que tenha feito com que ele mudasse de opinião, né? Bom, o protestantismo é uma ideologia complicada de lidar, né? E eu falo ideologia mesmo porque é isso. É uma resposta que muda as perguntas para se adequar à resposta que já se tem, né? Então é muito complicado. Dificilmente você vai encontrar uma mente aberta, um coração aberto a compreender com seriedade essas questões, tá? Se acontecer de você entrar nesse assunto com alguém e perceber que a pessoa não está interessada realmente em conhecer aquilo que a igreja diz, cancele a conversa, né? Não perca seu tempo, né? Vá ler um livro, vá passear com a família, assistir um filme, que vai ser muito mais proveitoso, tenho certeza. Muito bem, meus caros, então é o seguinte, a gente vai começar fazendo primeiro uma distinção entre veneração e adoração, tá? Para que depois a gente possa entrar em cada um desses temas, até chegar na idolatria, esmiuçando cada um, aprofundando cada um desses tópicos, tá? Veneração e adoração são tão distintos um do outro que a teologia até desenvolveu termos diferentes para designar um e outro, né? Então nós temos dulia, que significa veneração, certo? E a latria, que é designado para adoração. Por isso que quando você adora um ídolo, você tem a idolatria. Quer dizer, é o culto que é prestado somente a Deus, mas que deve ser prestado somente a Deus, mas que você tributa a uma outra coisa, a uma criatura, a um ídolo, certo? Então, dulia, veneração, vem do grego douleu, e latria, para adoração, vem do grego latreu, certo? Ambas as palavras, elas têm alguma relação com serviço, no latim servitus. Santo Agostinho já fazia essa distinção lá na virada do século IV para o século V, certo? Ele escreve no seu A Cidade de Deus. Para designar semelhante culto com uma palavra apenas, visto não me ocorrer nenhuma palavra latina adequada, onde for necessário, usarei a palavra grega para dizer o que quero, latria. Os nossos, nas passagens em que as Santas Escrituras a empregam, traduziram-na por servidão. A servidão devida aos homens, segundo a qual manda o apóstolo, sejam os servos obedientes aos seus senhores, e servos aqui a palavra é douloi, então tem a raiz de dulia também, certo? Tem outro termo grego, escreve Santo Agostinho, que é dulia, né?
Latria, segundo o costume, com o que falaram os que nos legaram a divina palavra, sempre ou quase sempre expressa a servidão pertencente ao culto a Deus. Então Santo Agostinho deixa claro que existe uma servidão, um servitus dado a Deus e um servitus dado às criaturas, aos homens, né? Da mesma forma, Santo Tomás vai escrever na Suma Teológica, né? Ora, a servidão, perdão, deixa eu dar para vocês aqui a referência, né? Santo Agostinho, A Cidade de Deus, livro 10, capítulo 2. Santo Tomás de Aquino. Ora, a servidão nós devemos por uma razão a Deus e por outra ao homem. Assim como também o domínio cabe a Deus e aos homens a títulos diversos, tá? Pois Deus tem um domínio pleno e principal sobre todas as criaturas e sobre cada uma delas, ao passo que o homem tem uma certa semelhança com o domínio divino, tá? Enquanto tem poder particular sobre outro homem ou sobre outra coisa, outra criatura, né? Isso está na Suma Teológica, segunda secunda, questão 103, artigo 3. Então veja, Santo Agostinho faz essa distinção, Santo Tomás faz essa distinção, aplicando inclusive o conceito, a diferença devida ao domínio que Deus tem sobre as criaturas e ao domínio que o homem tem sobre as criaturas, né? O domínio de Deus sobre as criaturas é infinitamente superior ao domínio dos homens pelas criaturas, uns sobre os outros, né? Isso implica, meus caros, uma diferença entre latria e dulia que não é apenas de grau, compreende? Não é que você venera, que você honra um homem, um santo que seja, e você honra mais a Deus. Não é isso. Não é uma diferença de grau. É uma diferença essencial. Certo? Latria e dulia estão tão distantes quanto estão a criatura e o Criador. Certo? Então, isso precisa ficar muito claro para nós. Às vezes, é difícil a gente compreender, né? E a gente acaba expondo, às vezes, de forma errada. Olha, eu honro a Deus, né, de uma forma máxima, suprema, e eu honro aos santos também. E, às vezes, essa distinção não fica tão clara, né? Não é uma distinção de grau, é uma distinção essencial, ok? Essencial. Então, a latria é uma coisa, a dulia é outra. E agora a gente começa a compreender exatamente o que é cada uma delas, tá? Dulia, servitus, é a honra dada a alguém, né? O servo honra o seu senhor sendo-lhe obediente, como diz São Paulo aos Efésios, naquela passagem que Santo Agostinho citou, né? Mas o que é a honra? Tá? Então a gente vai tentar esmiuçar esses conceitos aqui também, tá? Honra implica em testemunhar a excelência de alguém, mas não é o testemunho por si, tá? É a manifestação exterior desse testemunho. Através do quê? De homenagens, de gestos, de comemorações, de hinos, de poemas e etc. Tá? Então, quando você admira alguém e externaliza essa admiração, você tem a honra. Ok? E quando você não externaliza, o que é? É a reverência. Quando você admira alguém sem externalizar a sua admiração em algum gesto, em alguma homenagem, tá? Aí nós temos a reverência. A reverência é um movimento interior, ao passo que a honra é um movimento exterior. Certo? Santo Tomás vai dizer que a reverência é o princípio da honra, mas também é o seu fim. Por quê? Porque quando nós honramos alguém com atos públicos, com atos exteriores, nós o fazemos para que a pessoa honrada seja também reverenciada por outras pessoas. Certo?
Então nós honramos alguém com atos públicos e exteriores para que as pessoas que estão à nossa volta possam também ver a honra que nós tributamos a tal pessoa, a um santo que seja, e possam nutrir alguma reverência também por essa mesma pessoa. Tá? E a honra, a reverência, a veneração é um movimento inato do ser humano. Tá? Faz parte do senso de justiça que todos nós temos. A justiça é a virtude a qual nós damos ao outro aquilo que lhe é devido. Certo? Então a honra é um exercício da virtude da justiça. Ok? Ao testemunharmos, quase que não sai, né? Ao testemunharmos, não está saindo, gente. Ao testemunharmos, agora sim, a excelência de alguém, né? Nós temos um instinto natural de reconhecer, de admirar nessa pessoa, né, as suas virtudes. Primeiro interiormente pela reverência, depois exteriormente pela honra. Tá? Isso está presente em todas as culturas, todas. Sempre se honrou os seus heróis, sejam governantes, artistas, esportistas, soldados, guerreiros, né? Enfim, sempre se prestou honras às pessoas, né? Os campeões do mundo são recebidos nos seus países, né? Nas Olimpíadas, na Copa do Mundo, com festa, com passeata, com homenagem. Gente, tudo isso é honra. Tudo isso é dulia, ok? Então, se você é incapaz de admirar alguém, se você é incapaz de admirar alguém por suas qualidades, por suas virtudes, por suas excelências, você é um invejoso, tá? E essa inveja é um movimento totalmente antinatural. Natural é você admirar, é você reconhecer. Você não admirar alguém é totalmente contrário ao senso comum. Totalmente contrário à virtude da justiça. Certo? E aí a gente pode acrescentar alguns elementos aqui ainda, tá? Então nós temos a reverência, que é um movimento interior, ok? Nós temos a honra, que é um ato exterior, que externaliza a nossa reverência, certo? E nós temos o louvor. O que é o louvor? O louvor é a honra prestada com palavras. A honra prestada com palavras, certo? Então, quando você canta um hino a alguém, escreve uma música para alguém, quando você elogia alguém, você está louvando essa pessoa, ou alguém ou algo, né? Pode ser, sei lá, um país, enfim, né? Uma paisagem, algo da natureza, um animal, que seja. Tá? E ainda nós temos a glória, né? A glória é aquilo que brilha, certo? E a glória é a honra associada com o louvor, segundo Santo Tomás. Então, quando você honra alguém com gestos e com palavras, aí nós temos a glória. Tá? Poxa, mas a gente louva as pessoas? Sim. Um exemplo muito claro que passa despercebido, né? Garota de Ipanema. Garota de Ipanema é uma música de louvor. Não é um louvor a Deus, não é um louvor a um santo, mas é um louvor natural, é um elogio, né, a uma mulher por suas belezas naturais, certo? Com relação à glória, nós temos o hino nacional de todos os países, né? Quer dizer, você, ao cantá-lo, você faz uma posição de honra, né? Você faz um ato exterior, corporal, e louva a sua pátria com a sua voz. Então isso, segundo Santo Tomás, é a glória, certo? Então você testemunha a excelência de uma pessoa através dos gestos e das palavras. Você faz com que essas, de uma pessoa ou de alguma coisa, como eu falei da pátria, né? Você faz com que essas mesmas excelências, qualidades resplandeçam, né? Ressaltem, brilhem para todos. É isso que faz o hino nacional, né? O hino nacional é um canto de louvor que você canta com honra,
né, com gestos exteriores, manifestando aí a glória, querendo fazer ressaltar as qualidades do nosso país, certo? E de qualquer outro país, né, cidade, estado, enfim. E, gente, olha só, isso aqui é compreensão natural, estão entendendo? Eu não estou falando de teologia aqui, eu estou falando de filosofia. Filosofia é a definição dos termos, então estou definindo para vocês o que é adulia, o que é veneração, o que é honra, o que é reverência, tá certo? A gente não entrou na teologia ainda, a gente não falou dos santos ainda, ok? Mas a gente vai falar a partir de agora, tá? Por quê? Porque se nós reverenciamos esportistas, empresários, artistas, soldados, guerreiros, heróis, né? Pessoas excelentes no plano natural, o senso comum nos diz que com muito mais razão nós devemos reverenciar pessoas que foram excelentes no plano sobrenatural, né? Pessoas que viveram na sua vida a vida de Cristo. Pessoas que realizaram, pela graça, obras infinitamente superiores a qualquer obra humana. Estão entendendo? Pessoas que foram exemplos de fé. Tá? E aí, a adulia, nesses casos, permanece, mas agora com outro caráter. Porque ela passa de um movimento puramente natural para um movimento sobrenatural. É a graça de Deus que nos move, a graça que nos move a honrar e a venerar os santos. O Salmo 15 vai dizer: Deus me inspirou uma admirável afeição pelos santos que habitam sua terra. Vejam, mas esses santos estão vivos, estão habitando a terra, claro, mas as suas qualidades, os seus exemplos não vão morrer junto com eles, né? Permanecem conosco, continuam sendo admiráveis, né? Então nós temos a adulia no plano natural e nós temos a adulia no plano sobrenatural. Isso acontece com outras virtudes também. A própria fé, existe uma fé natural e existe uma fé sobrenatural, né? Você pode ter fé, sei lá, que o Flamengo vai ser campeão do Brasileirão, que o Palmeiras vai ter Mundial, que você vai ganhar na Mega Sena. Isso é algum tipo de fé, mas é uma fé natural, não é uma fé salvífica, não é sobrenatural. Nós temos a temperança natural, temperança sobrenatural, a prudência natural, a prudência sobrenatural, a justiça natural, a justiça sobrenatural, a fortaleza natural e a sobrenatural. Qual que é a diferença entre essas virtudes? Tá? A diferença essencial está na origem. Por quê? A virtude natural, ela é adquirida. E a virtude sobrenatural, ela é infusa. Ela tem a sua origem no próprio Deus. Tá? Aprofundando um pouquinho mais. Se a adulia se inclui se a adulia se inclui na noção de justiça, pertence à virtude da justiça, isso significa que agora, trazendo para o plano sobrenatural, tá? Com relação aos santos, ela agora também é parte do exercício da religião. Tá? O que é a religião? Na prática, a virtude da religião é a justiça aplicada a Deus e às coisas de Deus. Tá? O padre Antônio Rui Marim vai dizer que a religião é a virtude que impele o homem a dar o culto devido a Deus como o primeiro princípio de todas as coisas. Tá? E Santo Tomás vai dizer que a devoção que nós temos para com os santos, mortos ou vivos, não deve terminar neles, mas em Deus, através deles. Vejam só que precioso isso. Tá? Nos santos, nós honramos, nós veneramos o que eles têm de Deus. Ou seja, nós veneramos a Deus, ao próprio Deus, neles. Tá? Por quê? Porque as suas obras, em última instância, são obras de Deus. Eles mesmos são obras divinas. Não realizariam nada do que realizaram sem a graça, sem um impulso divino. E faz muito sentido
você contemplar a vida de um santo, conhecer um santo e, através da sua vida, encontrar o próprio Deus. Vejam só, fazendo uma analogia aqui, né? Ninguém que ouve a Nona Sinfonia de Beethoven, contempla a sua beleza, vai parar ali. É automático. Quando você contempla a beleza de uma obra, você é transportado para reconhecer as qualidades do seu autor. Tá entendendo? Ninguém que contempla a Ceia de Emaús de Caravaggio vai contemplar o quadro pura e simplesmente. Mesmo que a pessoa não saiba quem é o autor, ela sabe que tem um autor e vai imaginar, puxa vida, o cara é um gênio, né? Trazendo para um exemplo mais pop, veja, ninguém contempla aquela beleza, aquela pintura que foi o gol do Richarlison na Copa do Mundo, acho que ganhou o prêmio, inclusive, né? Do gol mais bonito da Copa. Ninguém contempla o gol pura e simplesmente, né? Mas a gente é transportado a reconhecer as qualidades, as virtudes do próprio jogador que fez o gol, né? E quando você descobre que ele treinou aquele gol, né? E você vê os vídeos dele treinando e no jogo ele consegue executar exatamente o mesmo movimento que ele treinava, né? Você não admira o gol pelo gol, você passa a admirar o autor do gol, certo? E veja como isso não tem absolutamente nada a ver com idolatria. Nos santos, nós somos transportados a reconhecer a ação do próprio Deus, as virtudes do próprio Deus, o quanto Deus é bondoso conosco e nos oferecer tão bons exemplos de fé, em ter realizado, através dos santos, tantas graças que iluminam a igreja, que formam como que trilhas para que nós possamos caminhar na fé. Certo? Em nenhum momento você admirar, você reverenciar, você honrar um santo, você louvar um santo, em nenhum momento isso significa roubar a reverência, a honra, o louvor e a glória que é dada somente a Deus. Em nenhum momento. São coisas absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. E a Bíblia, a Sagrada Escritura, trata como coisas diferentes. Certo? Nós temos um mandamento divino. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Êxodo 20:12, Deuteronômio 5:16. Veja, Deus está ordenando a você, a mim e a todo o seu povo que nós devemos honrar pessoas que não são Deus, que não são deuses, certo? Basta, essa única passagem já basta para que nós entendamos que biblicamente não há conflito algum entre você honrar uma pessoa e você honrar a Deus, certo? Não há conflito algum, são coisas diferentes. Idolia e latria estão tão distantes quanto a criatura e o Criador. Outro exemplo bíblico, 2 Crônicas 32:33. Ezequias adormeceu entre os seus pais e foi sepultado na parte superior dos sepulcros dos filhos de Davi. Todo o Judá e os habitantes de Jerusalém lhes prestaram as honras fúnebres. Uma prática que a gente faz até hoje, né? O velório é justamente o momento de nós prestarmos as últimas homenagens aos nossos entes queridos. É aquele momento onde nós reconhecemos as suas virtudes, né? Às vezes nem é uma pessoa tão boa assim, mas a gente consegue encontrar nesse momento, né, algo que essa pessoa fez de bom para alguém, certo? Esse é o momento que nós honramos e veneramos também essas pessoas que partiram. Compreendem? Depois, vamos seguir aqui na Sagrada Escritura, tá? Lucas 1:28. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Encontraste graças diante de Deus. Graça diante de Deus. E depois, no versículo 42,
Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Olha só. O anjo honra Maria, né? E eu lembro aqui que ave era um cumprimento dado somente, né, aos imperadores, né, aos nobres, certo? Ave César, né? Lembrem disso. Ele reconhece Maria como cheia de graça, certo? Isso são palavras, são elogios, são louvores. Lembram dos conceitos que a gente lidou um pouco mais anteriormente? Isso é louvor. Isabel louva Maria. Louva Maria. Bendita és tu entre as mulheres, né? Que honra vir a mim, a mãe do meu Senhor, ela diz, né? Veja, Isabel tributa um louvor a Maria. Claro, a Nosso Senhor também, que está no ventre de Maria, né? Isabel sabe que o fruto do ventre de Maria é o nosso Deus, né? Como ela diz no versículo seguinte. Mas vejam, isso é dulia, certo? Isso é dulia. Depois, nós temos aqui também um grande exemplo de dulia, de veneração aos santos que já morreram na Bíblia. Hebreus 11, né? A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. E aí todo o capítulo 11 é utilizado para relembrar os grandes feitos dos homens e mulheres do passado. Grandes exemplos de fé, né? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou suas ofertas. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte. Pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito dos acontecimentos imprevisíveis. Cheio de santo temor, construiu a arca para salvar sua família. Pela fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justificação mediante a fé. Foi pela fé que Abraão partiu para uma terra que deveria receber em herança. Foi pela fé que a própria Sara cobrou o vigor de conceber, apesar da idade avançada, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe havia prometido. Veja, o autor de Hebreus está louvando os santos do passado. Isso é dulia. Isso é dulia. E depois São Paulo também. São Paulo convoca os cristãos a serem seus imitadores, certo? Isso está em 1 Coríntios 4,16, 1 Coríntios 11, 1, Filipenses 3,17, certo? 2 Tessalonicenses 3, 7 a 9. Eu não vou ficar citando, né, as palavras aqui, porque não vai se alongar demais, né? Enfim, mas vejam. O que São Paulo está comunicando e convocando os cristãos a fazerem aqui é a prática da virtude tão esquecida nos nossos dias, mas a virtude chamada emulação. Emulação, tá? Que, segundo o padre Francisco Fausto, é a qualidade dos que se deixam incentivar pelos bons exemplos e aspiram honestamente imitá-los. Vejam, você só pode imitar alguém que você admira, que você reverencia. Por isso a imitação é também uma forma de honra, um exemplo de honra. Talvez se possa dizer que a emulação é a maior forma de honra, porque você honra tanto aquela pessoa, você venera tanto aquela pessoa, você nutre uma reverência tão grande que você quer aquelas qualidades para si. Você entende aquilo como algo muito bom e você quer ser como aquela pessoa também. Paulo convoca os cristãos a serem seus imitadores. Nós devemos ser imitadores dos apóstolos, porque eles foram imitadores de Cristo. E na tradição da igreja nós vemos com muita clareza a honra, a veneração, a admiração, a reverência
que os primeiros cristãos tributavam aos santos, certo? Isso é registrado desde os primeiros anos, né? A gente tem uma obra chamada O Martírio de Santo Inácio, que relata como foi o martírio de Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia morreu entre 98 e 107, certo? E vejam só, um relato impressionante até, né? As partes mais duras dos seus santos restos, os restos do corpo de Santo Inácio, que foi entregue às feras, né? Foram deixadas e foram transportadas para Antioquia envoltas em linho, como um tesouro inestimável deixado à Santa Igreja pela graça que estava no mártir. Olha só que beleza, né? Os cristãos recolheram os restos mortais de Santo Inácio, porque entenderam que aquilo era um tesouro inestimável deixado à igreja. Tá? Lembrando que se Santo Inácio morreu ali entre 98 e 107, São João Evangelista morreu ali por volta de 103, então eles foram contemporâneos, né? Assim como a igreja guardou também os restos mortais, as relíquias dos apóstolos, guardou também muitas dessas relíquias dos primeiros cristãos mártires, tá? Com muito respeito, com muita reverência, certo? Depois a gente tem uma outra obra chamada Discurso contra os Gregos, de Tassiano da Síria, tá? Um grande apologista também, ali entre o ano 120 e 180. Não quero adorar a obra que por amor a mim foi feita por ele. A alma que penetra a matéria, ou seja, o homem, né? O homem é corpo e alma. A alma que penetra a matéria, o homem, sendo como é inferior ao Espírito Divino. Não deve ser honrado do mesmo modo que o Deus perfeito. Então veja, uma obra escrita no século II já faz essa distinção com muita clareza, contra os gregos, né? Contra os pagãos, certo? Então provavelmente uma apologia aqui contra a idolatria pagã, né? Que era politeísta. Depois a gente vai ver Santo Agostinho contra Fausto, no livro 20, capítulo 21, ele também vai fazer essa distinção. Quando honramos a memória dos mártires e a acusação de Fausto de que os adoramos em seu desejo de lançar censura sobre nós, ultrapassou todas as invenções maniqueístas e caiu em uma noção popular encontrada na poesia pagã. É verdade que os cristãos prestam honra religiosa à memória dos mártires, mas nós construímos altares não para os mártires, mas para o Deus dos mártires. Consideramos os mártires com a mesma intimidade afetuosa que sentimos para com os homens santos de Deus nessa vida. Veja só que beleza o que Santo Agostinho fala aqui, né? Que Fausto, acusando aí os cristãos de idolatria também, né? Influenciado pela poesia pagã, o Santo Agostinho diz aqui, né? Quer dizer, influenciado pelas ideias pagãs do politeísmo, né? Santo Agostinho vai esclarecer com muita propriedade, com muita segurança, que a honra prestada aos mártires não é a mesma honra prestada a Deus. Para com os mártires, nós temos a mesma intimidade afetuosa que nós temos com os homens santos vivos, com os nossos irmãos da igreja. Nós temos a comunhão com os nossos irmãos vivos, que é a mesma comunhão com os nossos irmãos que já estão em Deus. É uma comunhão só, é uma só igreja. Não existe uma igreja na terra e uma igreja no céu. Então, Santo Agostinho, em outras palavras, deixa isso muito claro aqui, certo? Então, meus caros, com essa exposição a respeito da veneração, a gente consegue deixar muito claro, né, que a veneração dos santos ela é plenamente razoável, certo? Plenamente razoável, não contraria a razão de modo algum, não anula nem entra em conflito algum com a adoração de Deus, certo? Ela é bíblica, com exemplos muito claros, como é o caso de Hebreus 11,
certo? Como é o caso de Lucas, no seu evangelho, né? Como é o caso da ordem expressa de São Paulo, que convoca os cristãos para serem seus imitadores, tá? A veneração dos santos é plenamente razoável, é bíblica, é historicamente verificável, faz parte da fé e da prática da igreja desde os primeiros anos, certo? Ensinado e praticado antes mesmo de haver consenso sobre os livros da Bíblia. Está entendendo? Antes mesmo de haver consenso sobre quais livros deveriam compor o Antigo e o Novo Testamento, não havia dúvidas sobre a honra e a veneração tributada aos santos. Abrindo alguns parênteses aqui, ok? Sem entrar em muitos detalhes, porque nosso tempo já vai avançando e eu ainda tenho muita coisa para falar, tá? Muita coisa para falar. Veja, nós temos a questão da dulia, e dentro da dulia nós temos a hiperdulia e a protodulia, tá? O que é a hiperdulia? Hiperdulia é a veneração dirigida a Maria, tá? Essa veneração, ela não é distinta como dulia e latria, que é uma distinção essencial. A hiperdulia e a dulia são distintas, agora sim, em grau, tá? Somente em grau. Por quê? Porque Maria, dentre todos os santos e santas da igreja, é a mais importante de todas, ok? Então a igreja tributa a Nossa Senhora uma veneração superior, maior do que todos os anjos e todos os santos da igreja juntos. Por quê? Porque Maria foi a única escolhida para ser a mãe do Salvador. E ela recebeu todas as graças de Deus para realizar essa missão, tá? Porque o Senhor lhe fez maravilhas, a ponto de ela mesma profetizar que desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Lucas 1,48, não é? Então, quando nós honramos Maria, nós cumprimos essa profecia. Nós somos a geração que proclama Maria como bem-aventurada. Certo? Não vou entrar em tantos detalhes aqui sobre as questões mariológicas, os dogmas a respeito de Maria, porque o nosso tempo não permite, tá? Mas é apenas um parêntese aqui, um adendo ao assunto de dulia, porque é importante, sobretudo, para nós católicos, tá? E nós temos a protodulia, que é a veneração dirigida a São José, não porque esteja num grau superior, como acontece com Maria, mas porque tem precedência sobre os demais santos depois de Maria, certo? Porque ele foi escolhido para ser o pai nutrício e, claro, putativo, ou seja, legal, de Jesus. Nenhuma outra criatura teve o próprio Deus, né, lhe chamando de pai, e São José teve, né? E Mateus 1,19 nos diz com muita clareza que José era um homem justo. Na Sagrada Escritura, justo, essa qualidade, significa santo. Não é simplesmente alguém justo do ponto de vista que era uma pessoa honesta e tal, não. Era uma pessoa realmente santa, tá? Então, em última instância, é o próprio Deus que, inspirando o autor sagrado a escrever, é o próprio Deus que testemunha a santidade de São José, certo? Então, por isso, ele é venerado antes, tá? Numa anterioridade não cronológica, mas lógica, evidentemente, né? Ele é venerado antes de todos os santos, tem precedência, certo? Claro que os fundamentos da hiperdulia, os fundamentos da protodulia, eles pertencem às suas respectivas áreas da teologia, né? Que são a Mariologia e a Josefologia, que são um estudo dessas duas importantes figuras para a nossa fé e o seu papel na história da salvação, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, ok?
Então compreendemos o que é a adulia, compreendemos o que é a veneração do ponto de vista filosófico e do ponto de vista teológico, do ponto de vista natural e do ponto de vista sobrenatural. A veneração às pessoas que nós admiramos do ponto de vista natural, por suas qualidades naturais, e a veneração às pessoas que nós admiramos pelas suas qualidades sobrenaturais. Tá certo? Passemos agora então para a adoração. A adoração, isso quem diz é o Antônio Royo Marim, tá? É o ato ou a virtude da religião pelo qual testemunhamos a honra e a reverência que a excelência infinita de Deus merece e a nossa submissão diante dele. Então veja, adorar é reconhecer, testemunhar a Deus como a fonte de toda excelência, certo? E reconhecer a nossa total submissão a Deus, tá? E aí Santo Tomás completa: assim, a veneração que nós tributamos a Deus e que constitui latria não é a mesma que nós veneramos a certas criaturas excelentes e que constitui dulia. Então veja, São Tomás também faz essa distinção aqui. A adoração ela pode ser um ato interior ou pode ser um ato exterior. O ato interior de adoração constitui na submissão da nossa alma a Deus com todas as suas faculdades, especialmente o intelecto e a vontade, acompanhada ou seguida pela admiração respeitosa que sentimos ao contemplar as suas perfeições divinas. Isso quem diz é o Adolfo Tanqueray. Tá? Então aqui nós temos o elemento primário e fundamental da adoração. Um ato do intelecto e da vontade. Isso significa, entre outras palavras, entre outras coisas, que ninguém adora algo ou alguém sem querer. Ninguém adora algo ou alguém sem querer. A adoração interior, ela é um ato do intelecto e da vontade. O intelecto que conhece e a vontade que deseja. Então, o intelecto conhece, concebe alguém ou algo como Deus e a vontade deseja adorá-lo, certo? Ninguém adora algo sem querer. Mas nós temos o ato exterior da adoração, tá? Que são, lógico, a manifestação dos atos interiores. E por isso são mais perfeitos, têm mais valor. Por quê? Porque eles completam uma adoração que antes era somente interior, que era incompleta. Tá? Então, os atos exteriores de adoração, eles são a manifestação dos atos interiores. Eles não existem, não existe verdadeira adoração sem interioridade. Mas a sua adoração também não será completa sem atos exteriores de adoração. Tá? E qual que é o principal ato exterior de adoração? Qual que é o principal ato exterior de adoração? E claro, o principal ato da virtude da religião é o sacrifício. O sacrifício. O sacrifício é o ato externo e social pelo qual o sacerdote oferece a Deus, em nome da igreja, uma vítima imolada para reconhecer o seu soberano domínio, para reparar a ofensa feita à sua majestade e colocar-se em comunhão com ele. Meus caros, é isso que acontece na Santa Missa. O sacrifício é quando o sacerdote oferece a Deus, em nome do seu povo, da sua comunidade, da sua religião, aqui, claro, o exemplo é em nome da igreja, né? Uma vítima imolada. Para quê? Para reconhecer o soberano domínio de Deus, para reparar a ofensa feita à sua majestade e para se colocar em comunhão com o próprio Deus. É isso que acontece na Santa Missa. Certo?
a esse ato público e exterior de adoração, que é o sacrifício, se unem todos os outros atos religiosos públicos ou privados, ou seja, as orações, as ofertas, os votos, os juramentos, os louvores e as invocações ao nome de Deus. Os sacrifícios espirituais, as penitências, todos os nossos atos interiores e particulares de adoração a Deus, eles encontram o seu sentido na celebração do sacrifício, ou seja, na liturgia, para nós cristãos, na liturgia do sacrifício eucarístico. Então, os nossos atos interiores e particulares de adoração, de exercício da religião para com Deus, encontram no sacrifício eucarístico o seu sentido, como se fossem córregos que encontrassem um grande rio com uma grande correnteza em sentido ao mar. Certo? Por isso que o Concílio Vaticano II, na Sacrosanctum Concilium, vai dizer que a liturgia é o cume para o qual tende toda a ação da Igreja. E claro, não pode deixar de ser a fonte de onde emana toda a sua força também. Certo? Essa é a latria. Esse é o culto de adoração dado somente a Deus. O sacrifício. O sacrifício. E qual que é o problema, então, que nós temos, principalmente no mundo protestante? Porque no mundo protestante nós não temos sacrifício, nós não temos missa. Nós temos a ceia, mas eles não reconhecem a ceia como a celebração de um sacrifício. Certo? Então, se a adoração, enquanto virtude da religião, é somente interior, se você não participa do sacrifício, sua adoração é, no mínimo, para ser muito benevolente, incompleta. Certo? Agora, quando você aborta quando você aborta completamente o conceito de sacrifício de uma religião, eu creio que seja possível dizer, isso aqui é a opinião do Peter, tá? Eu creio que seja possível dizer que nem mesmo a adoração exista mais. Por quê? Porque se o culto interior, que é o menos perfeito, ele está ordenado ao culto exterior, que é o mais perfeito, que é o sacrifício, se você remove aquilo que é mais perfeito, a própria noção daquilo que é o menos perfeito se extingue. Certo? Se o meu culto privado e interior, se ele se ordena ao culto público dado a Deus pela igreja, que é o sacrifício, ao remover esse culto, ao remover o sacrifício, o meu culto privado e interior perde completamente o sentido. Quem removeu o sacrifício da religião cristã foi Lutero. E os demais protestantes aí o seguiram. Certo? Mesmo concebendo a presença real de Cristo na Eucaristia, ainda que de uma forma, claro, uma compreensão diferente daquilo que é a compreensão católica, tá? Lutero não admitia o culto cristão como um sacrifício de modo algum. Isso era uma blasfêmia terrível. A Santa Missa para Lutero era uma blasfêmia terrível, tá? E os demais protestantes o seguiram. Certo? Daí que muitos católicos vão criticar o protestantismo, dizendo que no protestantismo não há verdadeira adoração, tá? Porque não há o sacrifício, ok? Não há um culto público dado a Deus pela igreja com um sacerdote onde se ofereça o sacrifício a Deus, tá? Então, na prática, para o mundo protestante, é como se tudo fosse louvor. Como se tudo fosse louvor.
Você tem a reverência, que é a disposição interior. Você tem o louvor, que é a expressão dessa reverência com palavras. Você tem a honra, que é a expressão da reverência com gestos. Mas você não tem nada além disso num culto protestante. Você não tem o sacrifício, tá? Então, por isso, talvez por isso, inclusive, é que seja tão difícil assim para um protestante enxergar a diferença entre a veneração dos santos e a adoração de Deus. Por quê? Porque se a expressão máxima da sua adoração é cantar um hino a Deus, meu caro, se você canta um hino a um santo, você está roubando algo que você tributa só a Deus. Compreende? Se a expressão máxima da sua adoração é se ajoelhar para orar, quando você vê um católico ajoelhado diante de uma imagem, a primeira coisa que você vai fazer é acusá-lo como idolatria. Então veja que problema que a gente tem aqui. E uma observação muito importante. Eu não quero dizer com isso que os protestantes não possam adorar a Deus verdadeiramente. Não é isso. Tá? Nem estou dizendo que Deus não ouviria a adoração, não aceitaria a adoração de algum protestante. Eu não estou julgando aqui os atos privados, individuais de um protestante, mas o protestantismo enquanto sistema religioso. Um protestante pode adorar a Deus em espírito e em verdade, e Deus pode aceitar a sua adoração, com certeza, apesar de ser protestante, ok? E não por causa da sua religião, porque a sua religião não favorece a isso. Ao contrário, a sua religião extinguiu completamente esse sentido. Então, se faz muito essa crítica de que no protestantismo não temos adoração, nós temos louvor no máximo. Todas as religiões, todas as culturas, com raríssimas exceções, todas elas têm sacerdotes, têm oferendas e têm sacrifício. Tá? E o sacrifício é justamente o ato público e principal da sua religião. Por quê? É algo inato. De alguma forma, o ser humano sempre sentiu a necessidade de oferecer a Deus, a fonte de todo o bem, de toda a excelência, né, algum dom, uma oferta especial que manifeste publicamente, visivelmente, a sua veneração por Deus, a sua honra. Daí que muitos, né, ofereciam as primícias das suas colheitas, né, os primeiros frutos, eram oferecidas a Deus em sacrifício. A sua criação de gado, de ovelha, os primeiros filhotes eram oferecidos a Deus, né? Essa oferta, ela vai se tornar um sacrifício quando ela muda o seu estado, certo? Quando ela muda o seu estado, seja pelo derramamento de sangue de um animal, por exemplo, né? Ou seja, queimando, ou até mesmo consumindo parte, né? Sei lá, daquilo que é oferecido. Às vezes eram oferecidos bolos, pães, etc., né? E parte era consumido pelos seus sacerdotes, né? Então, muda o estado. Você oferece de uma forma, né? E aquilo se quebra, se parte, se torna inútil para você. Aí se configura o sacrifício, certo? E nós temos isso entre os pagãos, né? Entre os indígenas, os gregos, os romanos, os egípcios, os semitas, né? Os babilônios, os assírios, os fenícios, todos ofereciam seus sacrifícios. Entre os judeus, claro, né? O primeiro e mais antigo sacrifício mencionado na Bíblia é o de Caim e Abel, né? Depois Abraão, ele associou um altar ao sacrifício. A aliança com Deus, a aliança de Deus com seu povo através de Moisés, né, se deu pelo sacrifício da antiga aliança. Depois aí Moisés desenvolve, claro, inspirado por Deus, todo o sistema
sacrificial da antiga aliança, né, no livro de Levítico. Tá? E aí se sacrificavam animais, se sacrificavam o pão e o vinho, né, as suas colheitas, o incenso, as velas, as orações dos sumos sacerdotes, realizadas todos os dias também, deveriam ser compreendidas como uma espécie de sacrifício. O pão das primeiras frutas, né, na Páscoa, no Pentecostes. Então, de alguma forma, a gente vê que o sacrifício é uma tendência inata do ser humano. E Deus, conhecendo, claro, o ser humano, que é a sua criação, utilizou inclusive dessa linguagem na sua religião revelada. Então, aquilo que era feito pelos pagãos, né, Jesus utiliza daquela mesma linguagem no judaísmo e depois no cristianismo. Né? Por que Cristo se sacrificou numa cruz? Dentre tantos motivos, porque o sacrifício era o modo em que a sua obra seria mais facilmente compreendida. Certo? Jesus, de modo absoluto, não precisava se sacrificar numa cruz, mas ele quis se sacrificar numa cruz. Certo? E o cristianismo reconhece o sacrifício de Cristo na cruz como o único e derradeiro sacrifício, aquele o qual todos os outros sacrifícios pagãos e judeu, né, eram apenas uma sombra, uma aspiração. Que a morte de Cristo tenha sido um sacrifício, eu acho que ninguém vai discordar, né? Não me recordo de nenhuma vertente protestante que recuse essa ideia, tá? Um sacrifício muito peculiar, inclusive, porque aqui nós temos a coincidência entre sacerdote, oferenda, a vítima oferecida, né, e o ofertado, aquele que recebe o sacrifício. Há uma coincidência desses três elementos na pessoa de Cristo, né? O sacerdote e a oferenda é Cristo que oferece, enquanto homem, claro, não desvencilhado da sua divindade, mas exercendo as suas funções humanas, digamos assim, né? E a quem é oferecida esse sacrifício? Por apropriação se diz, claro, a Deus Pai, certo? Mas isso não exclui o Filho e o Espírito Santo, porque são consubstanciais, né? Então a ofensa que o sacrifício de Cristo vai reparar não foi somente ao Pai, mas foi a toda a Trindade. Então você não pode desvencilhar também a própria pessoa de Cristo como receptor, né, desse sacrifício, tá? Jesus não foi assassinado, certo? Não foi assassinado. Se nós considerássemos Jesus como alguém que foi assassinado, o sumo sacerdote do sacrifício de Cristo não seria o próprio Cristo, mas os torturadores. Então Jesus se ofereceu livremente para ser sacrificado, certo? Ele tinha todo o poder do mundo para evitar tudo aquilo que aconteceu, para se livrar da sua morte, mas ele quis realizar esse sacrifício. Então por isso a gente não pode considerar a morte de Cristo como um assassinato, certo? Seria um erro tremendo, ok? Então, o sacrifício de Cristo foi um ato único, certo? Único e derradeiro, mas é também um ato perpétuo. Perpétuo. Esse ato único, que é o sacrifício de Cristo, não se encerra na cruz, mas é perpetuado na história através da sua celebração incruenta, que é a missa. A missa, enquanto ritual, ela é uma repetição da última ceia. E nós temos evidências muito fortes de que Jesus instruiu os seus discípulos, que se tornariam apóstolos, né? Instruiu os 12 a realizar o seu sacrifício, porque Jesus usa uma linguagem sacrificial muito clara na última ceia, né? Veja, há algumas evidências de que Jesus estava instituindo um rito sacrificial para que fosse celebrado pelos seus discípulos, certo? Primeiro, a forma
com que Jesus fala do derramamento do seu sangue, né, em Mateus 26, 28, tem relação com a linguagem de Levítico 4:7, onde descreve o sumo sacerdote, como o sumo sacerdote deveria derramar o sangue da vítima no altar, né? Quando Jesus diz, fazei isso em memória de mim, né? Fazei isso, no grego, a palavra para fazei é oferecer, certo? Que tem uma relação direta com todos os sacrifícios que foram feitos no Antigo Testamento, né? Então, quando Jesus diz, fazei isso, ele quis dizer, ofereça isso. O que está escrito no grego é ofereça isso, tá? E em memória de mim, da mesma forma, a palavra grega, anamnesis, né, é utilizada em contextos sacrificiais do Antigo Testamento e do Novo também, né? Números 10:10 e Hebreus 10:3, certo? Então, ofereça isso em memória de mim. É isso que Jesus diz aqui nos termos gregos, tá? Quando você lê isso, oferecer isso em memória de mim, considerando todo esse contexto, a conclusão do sacrifício é inevitável, né? Depois, quando Jesus fala, isto é o meu corpo que é dado por vós, né? A palavra dado aqui, em Lucas 22:19, no grego é a mesma palavra de Lucas 2:24, também em contexto sacrificial, quando José e Maria vão apresentar o menino Jesus no templo, né? E eles oferecem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas, né? Ou 2 pombinhos. Então, eles oferecem, tá? Oferecem aqui é a mesma palavra grega de é dado por vós. Então, isto é o meu corpo que é oferecido por vós, certo? É isso que está escrito no grego. Então, Jesus celebra o seu sacrifício ali mesmo, antecipando o que seria realizado no dia seguinte, né, na cruz, ordenando os seus discípulos a fazerem o mesmo, né? E a celebração da missa é a perpetuação na história desse único e derradeiro sacrifício de Cristo. Veja, não é um novo sacrifício. Jesus não é sacrificado de novo na Santa Missa. Não é uma encenação daquele sacrifício ou da última ceia. Não é um teatro, né? Não é uma cópia daquele sacrifício, tá? É o mesmo sacrifício da cruz que é tornado presente na forma sacramental em cada celebração da missa. É como se aquela realidade do Calvário fosse transportada para o altar de forma, claro, sobrenatural, espiritual e sacramental, certo? Então Jesus não é sacrificado de novo, não é um novo sacrifício, é aquele sacrifício realizado há 2000 anos atrás, perpetuado na história, tornado presente nos nossos altares. E o cristianismo sempre considerou essa celebração litúrgica do sacrifício de Cristo, sempre considerou esse o ato supremo de adoração da igreja, o ato supremo de latria, pelo menos até a Reforma Protestante. Todas as tradições antigas da igreja, tanto no Oriente quanto no Ocidente, concordam que a celebração da liturgia é a celebração de um sacrifício. Que aquilo que acontece no culto cristão é um sacrifício. Até a Reforma Protestante, quando se eliminou esse sentido. Certo? Então, além das evidências bíblicas, que eu já dei aí alguns minutos atrás, nós temos o vasto testemunho dos primeiros escritos da igreja, né? De Daquê, São Clemente de Roma, São Justino Mártir, Santo Inácio de Antioquia, Santo Irineu de Lyon, tudo isso aqui no século II, tá? Depois, São Cipriano de Cartago, São Gregório Nazianzo, São Cirilo de Jerusalém, Santo Ambrósio, São João Crisóstomo, Santo Agostinho, chegamos no século V, né? Então vejam,
Isso é algo que perpassa a história, né? A igreja sempre creu que o culto cristão, que a celebração cristã é um sacrifício, certo? E a igreja não celebra sacrifício a ninguém senão a Deus, como diz Santo Agostinho, né? Nós construímos altares não para os mártires, mas para o Deus dos mártires. A oferenda, ou seja, o sacrifício, é feita a Deus que lhes deu a coroa do martírio. Então veja como isso é muito, muito, muito claro na história da igreja. Muito bem, então agora vamos para a idolatria. Terceira parte aqui da nossa aula. Já compreendemos a veneração, a adulia, já compreendemos a adoração, a latria, agora vamos para a idolatria, tá? Que é definida pelo padre Antônio Roy Marim como um pecado contra a virtude da religião, que consiste em prestar tributo a uma criatura, o culto devido a Deus, e que constitui um pecado muito grave, ele completa, de certo modo, o maior de todos os pecados que podem ser cometidos. Então veja, a idolatria é a adoração que é devida somente a Deus, tributada, dada a algo que não é Deus, a uma criatura. Isso pode ser uma pessoa, né, incluindo nós mesmos, né? Pode ser uma imagem, uma pintura, uma escultura, como os antigos faziam, né, de um homem, de um animal. As divindades pagãs e romanas estão aí como exemplos, né? E pode ser também a coisas, como por exemplo na Revolução Francesa, vejam só, a Catedral de Notre Dame foi vilipendiada, né? Foi furtada, foi roubada para servir de templo, à razão, ao Deus da razão, ao Ser Supremo, certo? Então, isso também é possível, certo? A idolatria não tem limites, né? Em certo sentido, o próprio Deus pode ser um ídolo, né? Quando que Deus pode ser um ídolo? Quando você o adora não pelo que ele é, mas pelo que você quer que ele seja. Porque aí você já não adora o Deus verdadeiro, mas o Deus que você criou na sua mente. Entendeu? Então, nesse sentido, o próprio Deus pode ser um ídolo também, né? O próprio Deus, certo? Então, prestar o culto de latria a um ídolo, tá? Prestar o culto à criatura ao invés do Criador. É isso que é a idolatria, tá? Veja que aqui nós temos uma diferença essencial entre a idolatria e a veneração dos santos, né? A idolatria venera como Deus alguém que não é Deus, tá? A veneração dos santos não venera os santos como deuses, né? Nenhum católico vai entender que Santo Antônio, Santo Tomás, Santo Agostinho, né, santo seja lá quem for, é Deus, é uma divindade ou algo assim. Isso não existe, não existe em nenhum ensino da igreja, certo? E todas as pessoas que tentaram caluniar a igreja nesse sentido, como os exemplos que eu dei até lá no início da aula, né, foram plenamente refutados pelos nossos grandes apologistas do passado. Tá certo? Então vejam, né, o Concílio de Trento vai dizer o seguinte com respeito às imagens, tá? Porque o protestantismo vinha acusando, né, os católicos de idolatria por conta das imagens. Então o Concílio de Trento reagiu a essa acusação, certo? Reagiu a essa acusação. Então, ele vai dizer o seguinte, tá? Seção 25. A essas imagens deve ser dada a correspondente honra e veneração, não porque se creia que nelas existe divindade ou virtude alguma pela qual mereçam o culto, ou que se lhes deva pedir alguma coisa, ou que se lhes tenha de colocar confiança nas imagens, como faziam antigamente os gentios, os pagãos, né, que colocavam as suas esperanças nos ídolos, mas sim porque a honra que se dá às imagens se refere
aos originais representados nelas. Então, quando você tem uma imagem, né, essa imagem ela te transporta para aquela pessoa, certo? Não é a imagem por si, mas é a pessoa santa, certo? A imagem é uma lembrança, tá? Um ícone, um ícone. O ícone, ele tem um significado para além dele, não é um ídolo, certo? Então isso precisa ficar muito claro, tá? É o maior dos pecados a idolatria, porque a adoração, enquanto exercício da virtude da religião, é a maior das virtudes, certo? Então, o maior pecado, né, a gravidade do pecado contra a virtude é proporcional à importância e à dignidade da própria virtude. Então, por isso, a idolatria vai ser considerada aí o maior dos pecados, tá? É um atentado contra a soberania de Deus e a sua majestade divina e uma rebeldia contra o trono, ou seja, a honra e a glória que pertencem somente a ele, tá? Por isso mesmo, até mesmo a simulação de idolatria vai ser pecado, né? E muitos mártires, se não fossem, né, não precisaria existir martírio, né? Mas muitos mártires se recusaram mesmo a simular. Eles poderiam ter acendido o incenso para o ídolo lá, para quem quer que fosse, né, apenas simulando a adoração, né? Mas eles se recusavam mesmo assim, para não cometer esse pecado. A idolatria tem uma dupla causa, vai dizer Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. A primeira, humana, e a segunda, demoníaca, tá? A causa humana da idolatria se manifesta de 3 modos. Pelo afeto desordenado que levou os homens a atribuírem honras divinas àqueles a quem muito amavam e veneravam. Porque o homem, como diz o filósofo Aristóteles, naturalmente se deleita com produtos representativos da imaginação. Por isso, os homens rudes, primitivos, vendo as imagens humanas expressivamente feitas por artistas hábeis, prestaram-lhe culto divino. E 3, tá? O terceiro modo pelo qual se manifesta a idolatria, por desconhecimento do verdadeiro Deus, cuja excelência os homens, não considerando, prestaram culto a certas criaturas levados pela beleza ou virtude delas. Então veja, afeto desordenado, rudeza e algum apego aos bens terrenos, né? E ignorância. Tudo isso é efeito do pecado original, né? Então, em última instância, né, a causa humana da idolatria é justamente um efeito do pecado, com certeza, né? Mas a idolatria também tem uma causa demoníaca, porque, como diz Santo Tomás, os demônios podem provocar o culto para si, né, daqueles homens transviados, dando respostas por meio dos ídolos, fazendo outras coisas tidas pelos homens como miraculosas. Por isso a Escritura diz: todos os deuses dos gentios são demônios, como se traduz na Vulgata Latina. Ou algumas outras traduções trazem ídolos ou ficções, né? Os deuses dos gentios são ídolos ou ficções, tá? Então, o demônio também pode provocar a idolatria, até mesmo realizando alguns atos sobrenaturais que alguns homens, por desconhecimento, vão reconhecer como obras miraculosas, certo? Por isso, inclusive, né, que, segundo a pedagogia de Deus, ele achou por bem que no Antigo Testamento houvesse uma certa proibição às imagens, tá? Era um povo muito primitivo, tá? Muito tribal até, né? Rude, sem inteligência. Então, muito propício a cair em idolatria, sobretudo pelo contato com os outros povos idólatras e pagãos que os circundavam, né? E veja, a idolatria, isso quem vai dizer é o professor Joseph William, tá? Na sua colaboração para a Enciclopédia Católica. Muito boa essa observação. Ele vai dizer que a idolatria, até mesmo naquela sua forma mais desenvolvida como o politeísmo,
tá? Nasce da ignorância e da confusão, principalmente da confusão, entre a causa primeira e as causas segundas. Olha só, da confusão entre a causa primeira e as causas segundas. Faz todo sentido, né? Veja, Deus criou o mundo, Deus criou a natureza, certo? Mas foi o sol que favoreceu a nossa colheita. Então vamos adorar o Deus Sol. Vamos reconhecer o sol como nosso Deus. Então você confunde a causa primeira com as causas segundas, né? Mas a chuva também colaborou, então a chuva também deve ser um Deus. Então vamos adorá-lo, né? Deus é o Senhor da vida, mas é através da relação sexual que nós geramos os filhos. Então deve haver um Deus da fertilidade. Então vamos adorar o Deus da fertilidade, né? E assim, as mais diversas culturas foram criando as suas religiões, né, os seus deuses, os seus ídolos, as suas mitologias, confundindo a criatura com o Criador. Tá? Não há motivo para nós entendermos que a religião tenha começado de modo politeísta. Né? Porque se Deus é o Criador de tudo, e ele se manifestou no princípio, né, os primeiros habitantes da Terra naturalmente adoravam o Deus único e verdadeiro. Né? Mas na medida que o pecado foi afetando a mente do homem, a vontade do homem, o intelecto do homem, né? E ele foi se distanciando cada vez mais de Deus, essa confusão surge e ele passa a criar ídolos, né? E esquecendo da causa primeira, adorando as causas segundas, esquecendo da causa primeira. A primeira menção à idolatria na Bíblia está em Gênesis 31:19, quando Raquel roubou os terafim do seu pai. Veja, terafim eram ídolos em forma humana. Tinha alguma espécie de relação até com os antepassados e tal. Mas o pai de Raquel, Labão, ele adorava também o Deus verdadeiro, o Deus de Jacó. Né? Então existia também essa prática em que alguns grupos, por influência, sobretudo dos povos vizinhos, né, admitiam o Deus verdadeiro, mas adoravam também outros deuses, né? Adoravam também outros ídolos. Depois a gente tem o clássico exemplo, né, de Êxodo 32, a adoração do bezerro de ouro. Né? Moisés demora para descer a montanha e o povo, com Arão, constrói o bezerro de ouro para representar o próprio Deus Javé. Mas depois eles passam a adorar o próprio bezerro. Eles confundem a causa primeira com a causa segunda. Né? Veja, a princípio não havia nada de errado em você fazer uma imagem que representasse o próprio Deus, certo? Ou alguma característica de Deus. Né? O bezerro, alguns colocam como touro, né? Pode muito bem representar a força, certo, de Deus. E na Sagrada Escritura a gente vê elementos e figuras sendo utilizadas para representar o Deus verdadeiro o tempo todo. Né? O Espírito Santo é representado por fogo, por água, por vento, por brisa, por pomba, por óleo, né? Por selo, certo? Jesus é o cordeiro, né? É a rocha, é o pão, é a serpente de bronze que ele mesmo evoca como exemplo de si, né? A serpente de bronze de Números 21, 8, 9. Né? Então veja, representar algum aspecto de Deus não era um problema per se. Nunca foi um problema. O problema é que nós tínhamos um povo rude, primitivo, influenciado pelos povos pagãos, que acabaram introduzindo, né, o paganismo no culto ao Deus verdadeiro, ao Deus Javé. Né? E aí caiu em idolatria. Né? Depois nós temos Juízes 2:11. Né? Os israelitas fizeram então o mal aos olhos do Senhor e serviram a Baal. Aqui os comentadores de Salamanca colocam de uma forma muito semelhante àquele exemplo que eu dei anteriormente. Os israelitas não deixaram de reconhecer o Deus Javé, mas eles serviram a Baal também.
né? Então eles admitiam Javé, mas serviam também, serviam servitus, adoravam outros deuses, né? E veja como a idolatria na Bíblia em nenhum momento se confunde com a adoração, com a veneração dos santos, né? Com a honra, com a reverência dada aos santos, né? Não tem absolutamente nada a ver. Então veja como a idolatria na Bíblia não se confunde em nenhum momento com a veneração dos santos, né? Em nenhum momento. A todo momento se fala de uma adoração que era devida somente a Deus e foi tributada a um ídolo. Não é isso que os católicos fazem, né? E ainda, claro, a gente tem Êxodo 20, né? O mandamento de Deus. Êxodo 23 a 5. Não terás outros deuses diante da minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está acima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhe prestarás culto. Então veja, as imagens relacionadas aqui, no versículo 4, elas dizem respeito aos falsos deuses, que Deus proíbe, no versículo 3, né? E o culto proibido prestar a elas, no versículo 5, é justamente o culto que afronta o único Deus, né? Que nos deu todos esses mandamentos, tá? Que é o culto de latria. Então, a proibição aqui é a proibição à idolatria, à adoração de falsos deuses, de outros deuses, e não uma proibição à confecção de imagens pura e simplesmente, certo? Porque se fosse uma proibição absoluta, nós não veríamos Deus e o povo de Deus, né? Deus ordenando e o povo de Deus construindo outras imagens ao longo da Escritura, né? Então a gente tem os querubins de ouro para a Arca da Aliança, né? Em Êxodo 25, 18. A serpente de bronze, como eu já falei, em Números 21. O próprio Jesus vai utilizar o exemplo da serpente, né? Como uma referência de si mesmo, né? E a serpente que realizava milagre, inclusive, né? Quer dizer, Deus pode realizar milagres também por meio desses elementos naturais, né? Por meio dessas criaturas humanas, né? Que foram criadas por mãos humanas, eu quero dizer, né? Depois, o templo, né? Tinha querubins de madeira no santuário interno, como 1 Reis 6, né? As paredes do templo eram repletas de esculturas, de entalhes, de querubins, de palmas, de flores, né? Por dentro e por fora. Gênesis 1, 26, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? Outras imagens, como eu falei, o Espírito Santo representado como água, vento, brisa, fogo. Jesus é o cordeiro, a rocha, o pão, a serpente, né? No Novo Testamento, todas as vezes que os mandamentos são listados, em nenhuma se fala de proibição de imagens, né? Mas se diz que Jesus é a imagem visível do Deus invisível, né? Então daí a gente conclui com muita tranquilidade, com muita serenidade, que a proibição de imagens que que Deus faz em Êxodo 20 é uma proibição circunstancial e muito objetiva. Não se faz imagens para adorá-las. Não se faz imagens para prestar-lhes culto, o culto que é devido a Deus, a elas. Simples, simples, muito simples, tá? Na tradição da igreja, nós temos aí um tratado sobre a idolatria, escrito por Tertuliano, né, que viveu na virada do século II para o século III, e São João Damasceno também escreveu uma grande apologia contra aqueles que condenam as imagens sagradas na virada do século VII para o século VIII. Tá? São João Damasceno escreveu contra a heresia iconoclasta, né? Que surgiu na igreja também por influência de fora, por influência do Islã, né? Que em contato ali com os cristãos começou a disseminar suas ideias a ponto de até imperadores
mandarem quebrar as imagens das igrejas e tudo mais. Então foi uma loucura, né? E São João Damasceno foi o grande doutor na igreja, um grande apologista que defendeu aí o uso das imagens, tá, na igreja. Meus caros, encerramos aqui então a nossa exposição, compreendendo com muito mais clareza, com muito mais profundidade e segurança o que é veneração, o que é adoração e o que é idolatria. Então veja a importância de nós conhecermos esses conceitos, conhecermos o que é realmente cada uma dessas coisas, né? E notarmos que às vezes aqueles que nos acusam não têm nenhum problema de fé, mas é um problema de entendimento, né? O protestante, quando toma conhecimento dessas coisas que foram expostas aqui, ele pode não concordar com a nossa doutrina, ele pode não concordar com a nossa prática, mas a partir de agora, chamar os católicos de idólatra, isso não é mais possível, né? Com honestidade, isso não é mais possível. Então, meus caros, veneração é a honra tributada às criaturas, essencialmente diferente da adoração, certo? Que é a honra prestada somente a Deus. E a idolatria, que é, por assim dizer, a corrupção da religião, consiste na honra que deveria ser tributada somente a Deus, mas é tributada às suas criaturas, confundindo assim, né, a causa primeira com as causas segundas. Meus caros, fiquei muito feliz em trazer esse conteúdo para vocês. Já era para ter gravado essa aula há muito tempo, tá? Agradeço a você que ficou comigo aqui até o final, depois de tanto tempo de aula, né? Mas espero que tenha dado para entender, para compreender e que tenha, sobretudo, fornecido a você, né, o conhecimento preciso e necessário para você fortalecer a sua fé e também defender a nossa fé católica, tá bom? Eu vou ficando por aqui, tá? Se você gostou, aproveita para curtir, para comentar, para compartilhar, enquanto essa aula está disponível aqui no YouTube, certo? E os nossos alunos levem, né, esse conteúdo lá para a nossa escola, para o nosso grupo especial, para a nossa comunidade, para que a gente possa conversar mais, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Salve Maria. Tchau, tchau. Além das aulas semanais, os inscritos da Escola de Apologética têm acesso a formações completas para a defesa da fé e a nossa comunidade de alunos. Nós também vamos promover debates e outras ações, além de produzir muitos materiais para fortalecer a apologética católica no Brasil. Nós queremos um Brasil católico de verdade, mas sem um exército bem formado, capaz de apresentar com propriedade e segurança as razões da nossa fé, isso não será possível. Se você compartilha desta mesma aspiração que nós, eu te faço um convite. Acesse agora mesmo o link na descrição do vídeo, conheça em nosso site tudo o que nós temos para oferecer e faça a sua inscrição na Escola de Apologética. A hora é agora. Eu vejo você na escola.